Evangelho de João, capítulo 18, a partir do versículo 35. A pior coisa que pode acontecer a alguém é não saber o direito que ele tem, é ser herdeiro de uma fortuna e passar a vida inteira na miséria, sendo que legalmente ele tem direito a uma fortuna. É mais ou menos isso que acontece com a maioria das pessoas. Temos direitos conquistados na cruz do Calvário que são nossos, mas por ignorância e falta de conhecimento, vivemos uma vida miseravelmente nas relações amorosas, nas relações espirituais, nos tornamos realmente mendigos, não talvez de morar na rua, enfim, de necessidades, mas espiritualmente falando. Tem pessoas que você conversa com elas e você percebe a fragilidade e a escassez de força. É muito comum você ouvir de algumas pessoas aquele velho discurso de: eu não consigo me livrar disso, eu não consigo me livrar daquilo, como se fôssemos de cristal, ou como se nós fôssemos seres sensíveis, frágeis, que quebram-se fácil. Poxa vida, eu não sei se você acredita na Bíblia, mas a minha Bíblia diz que nós carregamos um sopro de Deus. Ou seja, eu carrego um pedaço de Deus em mim. Como é que alguém que carrega um pedaço de Deus dentro de si é frágil como um cristal? Por falta de conhecimento, a Bíblia diz que o povo padece, e que essa palavra venha trazer clareza à sua mente. No Evangelho de João, capítulo 18, versículo 35, o texto diz: respondeu Pilatos: acaso sou judeu? Foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes que entregaram você a mim. Que é que você fez? Disse Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Então, você é rei? Disse Pilatos. Jesus respondeu: tu dizes que eu sou o rei. De fato, por esta razão nasci e para isso vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Que é a verdade? Perguntou Pilatos. E ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse: não acho nele motivo algum de acusação. Contudo, segundo costumes de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus? E eles gritaram em resposta: não, ele não. Queremos Barrabás. Ora, Barrabás era um bandido. Versículo agora, capítulo 19 de João, versículo 1. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça dele. Vestiram-no com uma capa de púrpura, e chegando-se a ele diziam: salve o rei dos judeus, e batiam-lhe no rosto. Mais uma vez Pilatos saiu e disse aos judeus: vejam, eu estou trazendo a vocês para que saibam que não acho nele motivo algum de acusação. Quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, disse-lhes Pilatos: eis o homem. Ao vê-lo, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Mas Pilatos respondeu: levem-no vocês e crucifiquem. Quanto a mim, não encontro base para acusá-lo.
Os judeus insistiram: temos uma lei, e de acordo com essa lei, ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus. Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado e voltou para o palácio, para dentro do palácio. Então perguntou a Jesus: de onde você vem? Mas Jesus não lhe deu resposta. Você se nega a falar comigo? Disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Coitado do Pilatos, que achava que tinha essa autoridade. E Jesus respondeu: não terias nenhuma autoridade sobre mim, se esta não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Vamos orar. Pai, muito obrigado por mais uma quinta-feira. Mas não temos folga, nós não temos férias. O inimigo das nossas almas não descansa. Recebemos poder, palavra na explosão, mas estamos aqui de novo, porque enquanto estivermos nesse corpo corruptível, nessa batalha sangrenta contra o inimigo das nossas almas, é a tua palavra que nos mantém de pé. E eu te peço, fala conosco, Senhor. Inunda cada casa, inflama os corações, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, preste atenção. Esse texto, ele retrata o início do momento histórico mais importante da humanidade, pelo menos para todo cristão: o início da crucificação de Jesus. A quinta-feira que foi o dia da traição, depois Jesus vai ao Getsemane, é preso, é julgado, e dentro desse plano estabelecido já nos céus, aparece um personagem inesperado aqui. Todos estavam preparados para a crucificação de Jesus, mas aparece um indivíduo no meio desse processo gigantesco, importante, que você sabe o nome, chamado Barrabás. A gente sabe muito pouco sobre Barrabás. Sabemos o seu nome e sabemos que ele era um assassino, e muito provavelmente os registros históricos apontam de que, além de assassino, ele era líder de muitas revoltas contra o império e contra qualquer tipo de norma. Ele era um rebelde, assassino e rebelde, e por isso estava preso, condenado à morte. Mas o que é interessante é que num processo que tinha apenas a ver com Jesus, a crucificação, o processo de libertação do homem, Pilatos se vê numa situação muito estranha, porque ele afirma veementemente, tanto no capítulo 18 como 19 de João, que ele não encontra em Jesus nenhuma acusação. E havia uma outra norma, como era muito próximo à Páscoa, havia uma tradição muito antiga de que, numa norma, num conceito histórico, se libertava um preso. E aí Pilatos pensa: eu tenho o destino desses dois homens na minha mão. Coitado de Pilatos. De um lado eu tenho Barrabás, assassino, rebelde, e do outro lado eu tenho Jesus Cristo, que querem que eu o mate, mas eu, como governador, ele mesmo diz, eu não encontro em Jesus nenhum tipo de crime, nenhum tipo de acusação real para condená-lo a uma morte, inclusive uma morte tão brutal como era a morte de cruz. E Pilatos agora leva, baseado nessa tradição de na Páscoa soltar um prisioneiro, leva à frente do parlatório romano. Imagine aquele lugar imponente, com toda uma arquitetura colonial, uma escadaria ampla. Pilatos se posiciona no meio, de um lado Jesus Cristo e do outro lado Barrabás. De um lado um inocente, filho de Deus, e do outro lado um bandido, assassino, rebelde.
E Pilatos olha para os judeus que estão lá embaixo, no pé da escada, e ele pergunta: o que vocês querem? O que vocês querem? Eu não sei o que você sente, mas para mim, essa pergunta já é uma blasfêmia. Para mim, não tinha que perguntar nada, não tem o que querer, não dá para comparar. Não dá para comparar Jesus com Barrabás. Mas Pilatos joga essa pergunta para o povo: o que vocês querem? Eu não sei, mas isso é ir longe demais. De um lado há um prisioneiro legítimo, um culpado, um assassino, um cara que não presta, um rebelde contra Roma, contra o império, um bandido, trapaceiro. Como assim perguntar o que vocês querem? Barrabás merece as correntes, Barrabás merece a cruz, Barrabás merece apanhar na cara, Barrabás merece o fim. Mas agora não. Agora Pilatos coloca Jesus e Barrabás. E o que Jesus fez para estar ali? O que ele fez? Além de curar os enfermos, o que ele fez além de restaurar o coração de pais que estavam em velórios de seus filhos e ressuscitando mortos? O que ele fez? Além de pregar o bem, a paz, as boas novas, o que ele fez além de curar os cegos, os coxos, os mudos, os surdos? O que ele fez além de libertar os leprosos? O que ele fez além de multiplicar pães e peixes e transformar a água em vinho? O que ele fez além de tirar a nossa culpa e nos mostrar um caminho de vida quando estávamos condenados à morte? O que Jesus fez? Mas a pergunta de Pilatos é: entre Barrabás e Jesus, o que vocês querem? E você sabe o que a multidão grita? A multidão grita: nós queremos Barrabás. Nós queremos Barrabás. As pessoas dizem: nos deem Barrabás. E agora os soldados vão até a cela de Barrabás, um assassino confesso, um assassino que merece a morte. E agora os soldados pegam a chave da cela de Barrabás, abrem a porta da cela, arrancam as algemas de Barrabás, e ele desce a plataforma do pretório romano, sendo aplaudido pela multidão, enquanto Jesus está lá em cima. Isso, as pessoas aplaudem a descida de Barrabás, elas gritam. Eu fico tentando imaginar a hora que Barrabás viu a cela dele sendo aberta. Talvez ele até já tinha se conformado com a pena de morte. Talvez Barrabás já tivesse até se conformado em ser condenado à morte. Mas eu fico tentando imaginar a hora que o soldado abre a cela dele e fala: meu, sai, você está livre. E quando ele sai da cela, ele ouve a multidão gritando: Barrabás, 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 Barrabás. Imagina ele estufando o peito, todo mundo gritando: Barrabás, Barrabás, Barrabás. Talvez ele deve ter dito: eu não sei quem é esse Jesus, mas eu sou o cara. Eu não sei o que eu fiz na vida, mas alguma coisa eu fiz, porque esse povo me ama. Esse povo me ama. Sabe, parece não haver em Barrabás nenhuma consciência do que estava acontecendo, porque não existe nenhum registro bíblico, histórico de Barrabás virando para trás e falando: obrigado Jesus, porque eu estou sendo livre, porque você vai ficar no meu lugar. Ou sei lá, ele indo no pé da cruz e falando: obrigado, viu? Obrigado porque era para eu estar aí, eu estava condenado à morte, e o povo me escolheu, e você ficou no meu lugar, obrigado, hein? A gente não encontra nenhum registro histórico onde Barrabás em algum momento pare para dizer obrigado, ou dizer: olha, eu devo tudo a você, viu? Porque eu estava morto.
você apareceu aqui, o povo te odiou e me escolheu e eu estou livre. Não se vê nada sobre Barrabás, nenhum agradecimento. E o que é confrontador é saber que Deus sabia de tudo isso. Deus sabia que o povo escolheria um assassino ao invés do seu filho inocente. Deus Pai sabia que nós gritaríamos Barrabás, 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 e ignoraríamos Jesus Cristo. E ainda assim, isso é lindo, e ainda assim Jesus fica lá em silêncio. Ele fica lá mudo, em silêncio, porque ele sabia que essa era a vontade do Pai. É como se ele falasse: eu vou ficar quieto. Tudo bem que vocês escolham Barrabás, tudo bem que vocês escolham um bandido, tudo bem, porque Jesus sabia que o Pai teria que tratá-lo como Barrabás, para então tratar Barrabás como Jesus. Jesus sabia que a única forma de eu ser parecido com Jesus era Jesus se tornando parecido com Barrabás. Aquela cruz do meio-dia era para Barrabás. A Páscoa, que era a libertação, não era para Barrabás. Aquele corredor da morte era para o Barrabás. Todos nós estamos num constante corredor da morte. Talvez você está dizendo para mim: pastor, minha vida não está fácil. Todos nós temos um corredor da morte. Mas de repente, num dia que a gente pensa que tudo vai acabar, que a força vai acabar, que a cruz vai acabar com a gente, que as contas vão acabar com a gente, aparece um Jesus do nada e fica no nosso lugar. Mas o que eu acho interessante é que quando o Barrabás desceu das escadas, ouvindo da multidão: Barrabás, 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 talvez ele pensou que foram as pessoas que o libertaram. Talvez ele deve ter pensado: nossa, obrigado povo, obrigado, viu multidão, que vocês gritaram meu nome, e graças a vocês eu estou liberto. Mas Barrabás talvez não caiu a ficha para entender que não foram as pessoas que gritaram o nome dele que o libertaram, mas sim foi o amor de um Deus, de um Pai Celestial. Quando eu olho para essa história, de um homem condenado à morte, vendo um soldado abrindo a cela, tirando as algemas e fazendo ele descer a escada livre, e Jesus ficando lá no lugar dele, eu me lembro de mim. Eu lembro da minha vida. Esse cara aí, esse Barrabás sou eu. Me perdoe dizer, esse Barrabás é você. Somos nós que somos esse Barrabás. Sou eu, é você, somos nós. Eu senti isso quando estava lendo esse texto. É como se Deus falasse: olha, você é esse Barrabás, e eu amo você. Meu Deus, Barrabás é um homem mau, Barrabás é um assassino, é alguém repugnante, é alguém ruim, é alguém cruel, mas ele ama Barrabás. Ele não ficou com raiva quando Barrabás desceu as escadas livre, e ele ficou. Ele não ficou com raiva quando bateram na cara dele e Barrabás estava sendo abraçado pelo povo. Não, porque Barrabás não presta, Barrabás é um lixo, Barrabás é um assassino, Barrabás ele é um rebelde. Mas eu amo, e eu queria, e eu quero libertar. Não é uma questão de merecimento. Você não vai encontrar na Bíblia nada que Barrabás tenha feito para merecer descer as escadas livre. Nenhuma boa ação, nenhum favor, nenhuma oração. Porque não é uma questão de merecimento, é uma questão de amor.
se você não conhecer esse amor de Deus, você pode passar sua vida inteira preso, achando que você está onde está porque a multidão grita o teu nome, que você está onde está porque as pessoas te deram uma oportunidade, que você trabalha onde trabalha porque alguém te indicou lá, que você está onde está porque, sei lá, eu tenho amigos influentes. É o povo que grita: Barrabás, Barrabás, não! Está na hora de você olhar para o lado, olhar para trás, e ver que enquanto você desce a escadaria espalhafatoso, dizendo: eu vou ser livre, tiraram as algemas, alguém ficou atrás, alguém ficou. E quantas vezes nós descemos as escadarias e não temos a capacidade de dizer ao menos obrigado. Deus ama Barrabás. Deus ama Barrabás, inclusive quando ele ainda era um pecador. Eu quero dizer para você que está me assistindo: Deus ama você, ainda que atolado nos seus pecados, ainda que fedendo pelos pecados que cometeu. Barrabás é o sinônimo de alguém que não se arrependeu, de alguém que ainda não entregou a vida, de alguém que não tem remorso, de alguém que não tem reconhecimento, de alguém que recebe uma dádiva e não tem a capacidade de olhar para trás e dizer: muito obrigado, viu, porque você está ficando no meu lugar. Mas Jesus é a prova também de que Ele consegue amar esta pessoa que ainda tem um coração duro, que ainda não consegue ter a hombridade de olhar para trás e dizer: obrigado, obrigado, porque não é uma questão de justiça, não. Porque nunca vai ser justo um inocente ser condenado, e nunca vai ser justo um condenado ser absolvido. Nunca. Se você está esperando justiça para ir morar no céu, é pelo amor, porque nós nunca mereceríamos. Nunca. Por mais que nos esforcemos para não pecar, por mais que nos esforcemos para não errar, por mais que nos esforcemos para não cair, nós nunca mereceremos. Nunca. É o amor. E eu fico muito impressionado com alguns crentes que pensam que eu tenho que trabalhar duro para conquistar minha família. Não, agora eu vou me esforçar para mudar minha vida. Agora eu entrei na igreja, eu vou fazer de tudo para melhorar. Meu irmão, nunca você vai perder as correntes das mãos para o seu trabalho. Você pode trabalhar de dia, de noite, o soldado só vai abrir a tua cela para você ir livre, porque Jesus ficou no seu lugar. Você pode trabalhar 24 horas por dia, você pode fazer cursos, você pode procurar psiquiatra, psicanalista. Ninguém abre a cela, só vão deixar você embora da cela porque Jesus está lá no teu lugar. Nunca será o teu mérito. Então você que está me assistindo agora, dizendo: pastor, legal essa palavra, então quer dizer que eu não vou trabalhar? Trabalhe, se esforce, mas tenha a mente: a libertação não vem do teu esforço, nunca. Não há nada em você que te liberte, não há nada em você que convença Pilatos a deixar você embora. Não é a voz do povo, você só é livre, você só está de pé hoje, você só está assistindo essa live, o diabo só não te destruiu ainda, você só não foi fuzilado, morto, você ainda só não perdeu a cabeça, só não enlouqueceu, porque Jesus está no seu lugar, porque Jesus ocupou o seu lugar. Não é por merecimento, não é por capacidade, é porque Ele me ama, é só por isso. Eu estou pregando para você aqui, não é porque eu sou bom, não é porque eu fiz curso. As pessoas me perguntam: nossa, que faculdade você fez? Como é que você... Meu irmão, eu estou aqui por livre e espontânea misericórdia de Deus. Eu não fiz nada além de que me colocar na brecha, de Ele me usar. Se Ele não estivesse comigo, se Ele não enchesse meu coração, eu seria um desgraçado como um Barrabás preso. Mas porque Ele ficou no meu lugar, porque Ele ocupou o meu lugar, porque Ele apanhou na cara dele ao invés de eu apanhar, porque Ele deixou eu descer livre e ficou preso para ser crucificado. Eu estou aqui. Você está aprisionado, você está preso, você quer sair de uma tentação, é o pecado, é um relacionamento que não vai dar certo. Você não vai resolver seu casamento na sua força, você não vai resolver teu noivado na sua força.
O Pilatos não sai da prisão pela força dele, não é na sua força. Não havia nada que Pilatos pudesse falar, que Barrabás pudesse falar, que soltasse-o da prisão. Não, nunca foi o esforço de Barrabás, sempre foi o amor de Jesus. Sabe o que você mais quer? Ser livre. Eu sinto te dizer que não é encontro com Deus, não é congresso, não é conferência, não é livro, é Jesus. E se Jesus não te libertar, eu sinto te dizer, você não consegue abrir a cela, Barrabás. Eu vou me libertar sozinho, pastor. Eu vou vencer essa depressão sozinho. Eu vou vencer a cachaça sozinho. Eu vou largar a droga sozinho. Agora eu estou determinado. Agora eu sei que eu vou. Agora quando eu coloco uma coisa na minha cabeça, eu não consegue. Pilatos só soltou Barrabás porque Jesus ficou lá. Você e eu não somos pários para o poder do inferno. Você e eu não somos pários para os impulsos que nos levam a pecar. Nós não somos pários para as tentações. Então pare, porque você nunca vai vencê-lo sozinho. Vai ficar como uma montanha russa. Um mês você vence, outro mês você perde. Um mês você sorri, outro mês você chora. Pare. Se você tentar conduzir sua vida sozinho, você apenas vai ser mais um na estatística. Pessoas fracassam, frustradas, arrebentadas, porque não há nenhuma resposta dentro de você. Nenhuma. Seu próprio esforço não te livra da cadeia. Sua própria bondade não te livra da depressão. Sua disciplina de leitura bíblica não te faz abandonar o passado e ser livre dos relacionamentos que deram errado. Sua música, por mais afinado que você seja, por mais talentoso, seus dons musicais não livram sua alma da prisão. Seus títulos, pastor, bispo, apóstolo, profeta, nenhum deles é a resposta da prisão. Sempre estaremos encrencados, sempre acabaremos encrencados. Sem Jesus nós não podemos nos salvar. Sem Jesus nós vamos para a cruz. Sem Jesus nós vamos morrer. Por mais que alguns gritem o nosso nome, como gritaram: Barrabás! Barrabás! E o próprio Barrabás talvez achou que era o amor do povo por ele, que era o quanto... Não, nós estamos completamente condenados. Você jamais salvará seu casamento, você jamais salvará seus filhos. Há somente um que pode tomar o seu lugar hoje. Há somente um que consegue ficar calado para que você fale. Há somente um que se permitiu ficar preso para que você se torne livre. Há somente um que dá o lugar para você passar. Há somente um. É o único. É o único que toma o seu lugar. É o único. É o único que fica em silêncio na plataforma. Diante de uma injustiça, o povo grita: Barrabás, Barrabás. E Barrabás sabe que aquilo é loucura. Ele sabe que não é normal. Eu sei que é um sonho, me belisca, porque eu estou condenado à morte. Eu sou um assassino. E de repente, condenado ao corredor da morte, vem um soldado, crack, abre a prisão e fala: você está livre. E alguém fica calado. Ele não protesta, ele não chora, ele não cai de joelhos, ele não segura os vestidos de Pilatos e fala: não, está errado. Não, ele fica calado. É como se ele falasse: vai, Barrabás, eu estou aqui por você também. Eu estou aqui por você também. Ele é o único. Deixem que Barrabás vá. Me leve, me matem, me maltratem, me prendam, mas deixe Barrabás ir. Que amor é esse?
Quantas vezes nós temos ficado numa plataforma com Pilatos e Jesus? Quantas vezes nós temos ficado numa plataforma e de repente as algemas não são tiradas e fala: eu não merecia, depois do que eu fiz eu não merecia uma nova chance. Mas surpreendentemente a gente vê a liberdade chegando e alguém ficando no nosso lugar, alguém tirando as algemas. Não. Quantas vezes a gente colocou a cabeça no travesseiro e falou: eu mereço as correntes, eu mereço as correntes, eu mereço morrer na lama, eu mereço, depois do que eu fiz eu não presto, eu traí, eu machuquei pessoas, eu roubei, eu falei mal, eu fofoquei, eu mereço mesmo. E de repente você está consciente que merece a morte, mas no outro dia você acorda e nasce um novo dia com uma nova oportunidade. Você fala: não é possível. Não é possível que depois de tudo que eu fiz, depois de tudo que eu falei, depois de todos os meus erros, não é por isso que eu ainda tenho a chance de ser feliz. Não é possível que eu ainda tenha a chance de recomeçar. Eu já estava consciente que eu ia ser morto. Como é que pode abrir a cela? Eu estava consciente que nunca mais eu seria feliz no amor depois do que eu fiz. Eu nunca mais teria um emprego decente depois do que eu fiz. Eu estava já conformado. Eu nunca mais teria um ministério. Eu nunca mais teria uma família. Eu nunca mais teria filhos. Eu nunca mais teria nada. Eu já estava conformado porque realmente eu pisei na bola. Realmente eu era um assassino. Eu quebrei sonhos, eu quebrei regras. Mas de repente, como um Barrabás que desce as escadas livres sem entender, nós também desceremos, porque alguém ficou no nosso lugar. Quantas vezes a gente fala: eu mereço a culpa, eu mereço a culpa, eu mereço a vergonha, eu mereço todas as consequências dos meus atos, eu mereço. Vai lá, me prendam, me batam. E aí Jesus aparece e me diz: não, filho, deixa que eu fique com isso. Não, filho, pode ir. Não é uma questão de justiça. Nunca vai ser justiça, porque não é justo um inocente ser condenado, e não é justo um condenado ser absolvido. Então não é uma questão de justiça, é uma questão de amor. Pode ir. Pode ir, porque todas as consequências do seu ato, todas elas, todas as suas consequências, Barrabás, eu vou pagar por você. Deixe que eu fique com isso. Me deixe aqui, Barrabás, tomar seus pecados. Me deixe tomar suas dores. Meu Deus, isso é lindo. Me deixe, Barrabás, eu estou fazendo isso por mim mesmo, porque eu te amo. Quantos estão falando: não, pastor, meu casamento não vai dar certo, e eu mereço que o meu casamento não dê certo. Não, pastor, a minha profissão é um fracasso, eu estudei tarde, eu desperdicei minha adolescência, minha infância nas drogas, eu mereço ser um fracassado, afinal a culpa é minha. Não, pastor, meu ministério chegou ao fim, eu errei, eu mereço mesmo nunca mais ter ministério, eu mereço mesmo. O que eu mereço é o divórcio, o que eu mereço é a pobreza. Não, depois do que eu fiz, o que eu mereço é a doença. Câncer para mim é pouco, AIDS para mim é pouco, eu mereço tudo isso. E aí você vem alguém dizendo: não, não, não. Eu sei que você está com muita vergonha, mas Deus está dizendo: vá, porque eu fico. Essa é a maior loucura do Evangelho. Ele fica por você. É por isso que a igreja nunca deveria ter problema em aceitar um pecador. É por isso que a igreja nunca deveria ter um problema em aceitar alguém diferente, em fazer cara feia para um Barrabás que chega
Olha, viu aquele ali veio do tráfico. Olha aquele ali veio da homossexualidade. Está vendo aquele ali? Olha aquele ali. Olha, era disciplina. Ó, fica perto daquele ali. Não, a gente nunca deveria olhar para alguém com olhos de crítica ou com olhos de preconceito, porque nunca é um processo de justiça, é um processo de amor. É um processo de amor. E ele desceu, Barrabás desceu a escadaria, eu desci a escadaria. Se nós fôssemos, irmãos, contabilizar o preço dos nossos erros, se nós fôssemos contabilizar as consequências reais do nosso pecado, não era para estarmos aqui hoje, não era para estarmos sentados aqui hoje, mas se estamos de pé, é porque alguém soltou a minha sela e as minhas algemas e ele ficou. Oh meu Deus, eu não quero machucar você, eu não quero fazer isso. Me dê seus pecados, me dê seus pecados, Barrabás. Você que está aí sentado, me assistindo agora, e a sua cabeça está lotada de culpa, lotada de pressão, lotada de sentenças. Deus manda te dizer: me dê seus pecados, filho. Me dê seus pecados. Me dê sua história difícil. Me dê seu passado enroscado. Eu sei que você merece a morte. Eu sei que você merece a rua. Eu sei que você merece a sarjeta. Mas eu vou ficar no seu lugar. Eu vou ficar no seu lugar. Nós não estamos falando de um reino de compensação, porque não tem nada para compensar. Eu não tenho nada para devolver a Ele. A gente não está falando de justiça humana, porque não existe justiça na morte de um inocente, e não existe justiça na condenação de um inocente, nem na absolvição de um culpado. Mas é tudo que a gente tem hoje é isso, a graça. O seu maior desafio, olhe para mim, não é seu louvor. O seu maior desafio não é ser membro de uma igreja local. O seu maior desafio não é entregar marmita. O seu maior desafio não é dar o dízimo, a oferta, porque nunca vai ser seu esforço. O seu maior desafio é acreditar no Evangelho. O seu maior desafio é acordar todos os dias e dizer: eu creio. Não importa o que eu estou vivendo, não importa o que eu estou passando, não importa o que eu estou ouvindo, eu creio no Evangelho. Eu creio que Ele ficou no meu lugar. Eu creio que existe um Deus com tanto amor, um amor tão escandaloso, um amor tão fora da curva, um amor tão humilhante, um amor tão constrangedor, um amor tão maravilhoso que ficou no meu lugar, que ocupou o meu lugar ao ponto de eu ser livre. Eu não valia nada, eu não era nada, eu não tinha nada, eu errei, eu pequei, eu falei com meu pai, eu falei com a minha mãe, eu falei com a minha família, eu quebrei a cara, eu falei com os meus patrões, eu falei com a sociedade, eu falei comigo mesmo, eu merecia morrer, eu merecia estar preso, mas agora Jesus está dizendo: olha, tira os olhos das pessoas, tira os olhos das coisas, largue o seu passado, pelo amor de Deus, seja maduro, pelo amor de Deus, cale a boca, porque não é o seu esforço, não é você remoer o passado, não é remoer a culpa, não tem nada a ver com a tua correria, não tem nada a ver com os remédios que você toma, não tem nada a ver com os apoios, não tem nada a ver com política, não tem nada a ver com o dinheiro, não tem nada a ver com o amigo que vai indicar você para uma empresa, tem tudo a ver com alguém que ficou no seu lugar para você descer, Barrabás. Um amor tão amplo, um amor tão profundo, um amor tão vasto, um amor tão alto, um amor tão expansivo, um amor tão acolhedor, um amor tão inclusivo, um amor que fica no palco da morte enquanto eu estou livre, sendo aplaudido, e muitas vezes eu não tenho nem a capacidade de olhar para trás e dizer: obrigado, porque eu estou dançando aqui no meio da multidão, mas é graças a Ti que está ficando no meu lugar. Ele sabe que tem horas que nós não vamos agradecer, mas ainda assim Ele nos ama. Oh, ok, eu dou meu pecado para Ele, eu dou meu pecado para Ele, e eu vou vê-lo e vou adorá-lo enquanto Ele caminha em direção à cruz, o lugar que era meu. Eu vejo Jesus caminhando em direção
ao poste para ser açoitada, caindo de joelhos e sendo espancado com os chicotes que tinham nas pontas pedaços de osso, lascas de osso, arames, pedras e bolas de chumbo. Mas como agora eu sou livre, tudo muda. Enquanto ele apanha, o amor dele diz: vai lá, Barrabás, viva a sua vida, reconstrua a sua família, volte a trabalhar. Enquanto eu sangro, enquanto eu apanho. Sleeves, gold on my teeth, dust on my jeans. You look at me like you know that heat, like you heard my name in the backbeat. I talk slick, but I move like grace. One heart stare and I change the pace. Tap of the heel, flick of the wrist. I don't miss when I step like this. Aye, 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 you feel that pull? Aye, 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 I make it cruel and cool. Closer now, don't run. Hear the whole room hum when I say your name. You can feel that flame. Sangre en stereo, sangre en stereo. Spin me once, let it go. Sangre en stereo, sangre en stereo, sangre en stereo. Heartbeat, hands up high. Sangre en stereo. I got the line like a blade in silk, sweet on the tongue, but the cuts have tilted. You leaning close for a taste of truth. I give you fire in a velvet suit, black lace rhythm on a white hot night. Snap of the finger, then the move goes right. I don't chase, I make the room move like I'm matching a monsoon. Aye, 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 you feel that pull? Aye, 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 I make it cruel and cool. Closer now, don't run. Hear the whole room hum when I say your name. You can feel that flame. Sangre en stereo, sangre en stereo. Spin me once, let it go. Sangre en stereo, sangre en stereo, sangre, sangre en stereo. Heartbeat, hands up high. Sangre en stereo. Clap for the truth, clap for the rain. One more turn and we break that chain. Oh my love, don't look away. I was born for the stage and the sway. Sangre en stereo, sangre en stereo. Spin me once, let it go. Sangre en stereo, sangre en stereo, sangre, sangre en stereo. Heartbeat. Sur les cordes je reviens. Dans la poussière le sel. J'ai grandi là où ça cogne, dans le vent des matins froids. Mère au seuil, père en besogne. Moi j'ai pris la route en moi. Les mains noires de charbon, le regard plein de refus. J'ai serré fort la chanson quand le monde m'a mordu. Et j'entends le talon sur le sol. Ça me prend, ça me soulève, ça me vole. Plus je tombe, plus je vois ton nom dans la braise, au bord du son. Sur les cordes, tiens, sur les cordes, tiens. J'ai le feu dans les poings, j'ai le feu dans les poings. Sur les cordes, je tiens, sur les cordes, je tiens, sur les cordes. Dis mon nom bien plus fort, dis mon nom bien plus fort, dis mon nom bien plus fort. Dans la rue, j'ai vu les frères vendre le rêve pour un repas. Des sourires pleins de poussière et des serments au fond du pas. Moi je garde la déchirure comme un tatouage sous la peau. Chaque cicatrice murmure que je peux refaire le chaos. Et j'entends le talon sur le sol. Ça me prend, ça me
soulève, ça me vole. Plus je saigne, plus la nuit répond. Dans la braise, au bord du front. Sur les cordes je tiens, sur les cordes je tiens. J'ai le feu dans les poings, j'ai le feu dans les poings. Sur les cordes je tiens, sur les cordes je tiens. Sur les cordes, dis mon nom bien plus fort, dis mon nom bien plus fort, dis mon nom bien plus fort. Si demain ferme la porte, je passerai par la fissure. Que la peine me rend plus forte, que la honte me laisse dur. Et si tout s'effondre encore, je danserai dans les débris. Car mon sang connaît le sort de ceux qui brûlent et qui rient. Hey, hey. Sur les cordes je tiens, hey. Sur les cordes je tiens, hey. J'ai le feu dans les poings, hey. J'ai le feu dans les poings. Sur les cordes je tiens, sur les cordes je tiens. Sur les cordes, dis mon nom bien plus fort, hey. Dis mon nom bien plus fort, dis mon... Enquanto o mundo grita que eu não sou nada, enquanto o mundo aponta dizendo: você é fraco, Jesus, você merece morrer, Jesus, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Vai lá, Barrabás, vai lá e viva a sua vida, vai lá e reconstrua a sua família, vai lá e reconstrua seu trabalho, vai lá, eu pagarei o preço, vai lá e viva seu casamento, vai lá, eu pagarei o preço, vai lá e restaure seu ministério, Barrabás, vai lá, eu pagarei o preço. Quando foi que nós pensamos que iríamos reconstruir nossa vida sozinhos? Quando foi que nós pensamos que iríamos reconstruir nossas vidas sozinhos? Ainda é Jesus, sempre será Jesus, e nunca vai parar de ser Jesus. Pode apresentar as ferramentas mais fantásticas, os métodos mais emocionantes, mas sempre será Jesus. O sangue de Jesus é suficiente para a sua salvação. Eu quero orar por você e dizer que cada tentação, cada desafio, cada pecado, cada batalha, cada trauma, cada culpa, não deixe que alguém diga que você não merece, porque realmente você não merece. Não deixe que alguém diga que você foi livre por conta da multidão. Quando você entrar numa empresa nova para trabalhar, a multidão vai dizer: parabéns, você é inteligente. Não diga multidão, não deixe a multidão dizer que é por sua causa. Aponta para quem ficou lá atrás no seu lugar. Quando o seu casamento ficar restaurado e todos vão dizer: uau, qual foi o curso de casais que você fez? Qual foi o pastor que deu mentoria? Qual foi o livro que você fez? Você vai dizer: ó, não tem livro não, não tem pastor não, foi Jesus. Eu e a minha esposa estamos nos dando bem, porque Jesus pagou um preço. Quando você crescer ministerialmente, começar a pregar, e vão falar: qual faculdade que você estudou? Nossa, que curso eu faço? Fala: não tem curso nenhum não, não tem faculdade nenhuma não. Olha lá, eu estou aqui porque alguém ficou no meu lugar. Alguém ficou no meu lugar. Nunca será a multidão que grita, mas sempre será o Cristo que fica quieto para eu ser livre. Jesus é suficiente. Você é o Barrabás, você é o Barrabás, eu sou o Barrabás. Eu sou o Barrabás, que estou livre hoje, sem merecer. Estou livre hoje. Não é você, não sou eu, é Ele. Nós não somos bons. Eu quero orar por você. Quero orar para que esse amor te alcance. Quero orar para que esse amor te alcance. Quero orar para que esse amor te alcance, te alcance, te alcance. Que liberte a sua mente. Você que está atrás de métodos de ajuda de pessoas, você que está atrás de histórias, é Jesus. É Jesus. Feche os seus olhos agora. Pai, eu oro pelos teus filhos agora. Eu oro porque nós merecemos muita coisa ruim, sim. Nós merecemos a vergonha, merecemos o lixamento,
merecemos a cruz, merecemos o vexame, merecemos a exposição pública, merecemos as doenças, merecemos perder a esperança. Nós merecemos realmente que o nosso casamento acabe, merecemos que as finanças acabem, merecemos a sarjeta. Mas de repente há um Deus que de forma inexplicável alguém vai lá e abre a cela para eu descer. Eu não entendo muito, porque aí o meu nome, que era sinônimo de vergonha, a multidão grita Barrabás. O meu nome, que era sinônimo de vergonha, o meu nome, que era sinônimo de assassino, agora a multidão grita Barrabás. Mas que o orgulho, meu Deus, que o orgulho não nos torne alguém egoístas, que o orgulho não nos segue, porque ainda que a multidão grite Diego, grite Maria, ainda que a multidão grite Antônio, ainda que a multidão grite Barrabás, eu não posso esquecer que se eu estou vencendo, que se eu estou de pé, é porque alguém ficou no meu lugar, é porque alguém entregou a vida por mim, é porque alguém pagou o meu preço, porque eu não merecia o que tenho, eu não merecia a casa que tenho, eu não merecia a família que tenho, eu não merecia o trabalho que tenho, eu não mereço o Deus que tenho, eu não mereço estar onde eu estou hoje, eu não mereço, não é justo, mas é o amor, é o amor, é o amor, é o amor, é o amor de Deus que fez o inocente morrer culpado e o culpado descer a escada livremente, aclamado pela multidão, aplaudido, e todos gritam Barrabás, 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 e Cristo calado, 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 e a multidão grita Barrabás. E talvez Barrabás pensou: eu sou bom, é o meu trabalho, é o meu dinheiro, é a minha fala. Não seja tolo, Barrabás. É Jesus, e esse amor está disponível para você, esse amor está disponível para você. Não é o teu falar, não é o teu gritar, é o quanto você acredita nesse amor, é o quanto você acredita que por mais complicada que a sua vida esteja, Ele te ama.